E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero fazer aqui, né, uma refutação a um pastor, né, adventista do sétimo dia. De vez em quando eu vejo aqui um comentário. Ah, mas você está atacando, né, os protestantes. Veja, não é atacando os protestantes, é defendendo a fé católica. O que acontece nesses últimos tempos é que os católicos agora estão gravando, estão mostrando a verdade, que as seitas não mostram. Então, eu vi a capa de um vídeo, né, com a imagem do Papa Francisco. Então, se um canal adventista coloca na capa de seu vídeo o Papa Francisco, o que isso quer dizer para nós católicos, né? A gente fica curioso, a gente quer saber o que ele está falando sobre o Papa Francisco. Então, eu abri esse vídeo, né, e vi ali um pouco do vídeo, não vi o vídeo completo, porque o que eu vi já é suficiente para fazer uma refutação a esse pastor, né, adventista. Então, o que esse pastor falou é um canal de um rapaz, né, adventista, que quando eu abri, né, aí ele bota esse pastor falando, me chamou a atenção, como eu falei, né, porque está com a imagem do Papa Francisco na capa. Então, se ele não quer atacar a fé católica, se isso não é um ataque, né, à fé católica, chamar a atenção dos católicos, chamar a atenção dos cristãos para abrir o vídeo, o que é isso, né? Então quer dizer que aqui eu vou refutar esse vídeo desse irmão, né? Vou refutar com a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus, mostrando claramente que ele está, né, errado, que esse pastor está errado. Vou refutar sobre a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele disse que se acabou ali com Constantino, e vou refutar sobre as Sagradas Escrituras. Então, primeiro sobre a igreja. Esse pastor falou que até Constantino a igreja era santa, né? Era perfeita. Até Constantino. Depois de Constantino, a igreja foi vencida. Mas eu vou mostrar para ele, né, nas Sagradas Escrituras, que isso é negar nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, né, é próprio do falso profeta, né? Negar nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, dizer que a igreja era santa, né? Era perfeita até Constantino. Depois de Constantino, a igreja se perdeu, né? A igreja foi vencida. Mas veja o que está escrito nas Sagradas Escrituras. São Pedro, né, em sua segunda carta, capítulo 2, lê o versículo 1 e o 2. Olha o que está escrito. Como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até a renegar o soberano que o resgatou. Veja, segundo Pedro, capítulo 2, o versículo 1. São Pedro diz assim, olha, como houve falsos mestres, falsos profetas, né, entre o povo antigo, também haverá no meio de vós falsos profetas que negarão, né, que vão chegar até a negar o soberano que os resgatou. Ou seja, negar nosso Senhor Jesus Cristo. Negar a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem disse que a igreja, né, era santa, pura, até Constantino e depois foi vencida, está fazendo o quê? Está negando o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como São Pedro já deixou aqui. Chegando a renegar o soberano que os resgatou. Então, se Jesus disse, né, lá em São Mateus, capítulo 16, no versículo 18, disse para Pedro, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Olha o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Olha só. E as forças do inferno não poderão vencê-la. Mateus 16, versículo 18. Se Jesus Cristo disse que as forças do inferno não podem vencer a igreja dele, e o pastor está dizendo que até Constantino a igreja era pura, e depois de Constantino a igreja foi vencida, né, virou preceitos humanos, virou doutrinas humanas, é porque o pastor está negando a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro. E esses falsos mestres, né, introduzirão sorrateiramente facções perniciosas.
que chega até a renegar o soberano que o resgatou. Ou seja, o que esse pastor está fazendo? Ele está fazendo o quê? Negando a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo falou que as forças do inferno não podem vencer a igreja dele, essa é a fé católica. Essa fé que os católicos batem o pé firme e segura. As forças do inferno não podem vencer a igreja dele, pastor. Como é que o senhor disse que a igreja foi vencida em Constantino? Então o senhor está negando a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí, está refutado a primeira parte. O senhor está negando a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja foi vencida lá em Constantino, para você, né, você está negando claramente que nosso Senhor Jesus Cristo não é soberano, quando ele disse que as forças do inferno não poderiam vencer. Então, para você, está aí essa refutação, né? Você está negando que nosso Senhor Jesus Cristo é soberano. A outra parte que eu quero refutar, esse pastor, é com relação às Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ele colocou uma fala de Dom Henrique Soares, o bispo, né, falecido Dom Henrique Soares, falando sobre as Sagradas Escrituras. Dom Henrique falou, né, certamente como a igreja ensina, que ninguém pode colocar as Sagradas Escrituras, né, acima da igreja. E o pastor estava condenando, né, essa fala do bispo. Colocou a fala do bispo, né, Dom Henrique Soares, né, o falecido Dom Henrique Soares. Então, o bispo falou, né, Dom Henrique falou que não podemos colocar as Sagradas Escrituras acima da igreja. E não podemos mesmo. A própria Sagradas Escrituras fala isso. E o pastor disse, não, a Bíblia é suficiente. Os católicos estão errados, né? Vamos ficar só com as Sagradas Escrituras. Mas aí é onde o inimigo quer. Enganar, né, esses tolos, né, dos protestantes de ficarem só com as Sagradas Escrituras. E aqui eu vou revelar para você coisas que você não vê todo mundo falar. Mas, né, aí foi aonde o diabo enganou, né, os protestantes. Fica só com as Sagradas Escrituras. Fica só com as Sagradas Escrituras. Coloca ela acima da igreja. Por quê? Eu vou revelar agora. Por que o diabo fez isso? Porque, pastor, só as Sagradas Escrituras não é suficiente. E está escrito nas Sagradas Escrituras. Está escrito na própria Sagradas Escrituras. Veja. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. No versículo 16. Diz assim: ele trata disso também em todas as suas cartas. Ou seja, Pedro está se referindo às cartas de Paulo. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontram algumas coisas difíceis, que homens sem instrução e vacilantes deformam para a própria perdição. Aliás, é o que fazem também com as demais escrituras. Viu, pastor? São Pedro está dizendo, se referindo às cartas de Paulo, que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender. Agora veja, se Pedro, que convivia com Paulo, né, que andava com Paulo, está dizendo que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis para entender, eu acredito em Pedro, né? Pedro sabe do que está dizendo, né? Tem coisas difíceis de entender. Que homens sem instrução e vacilantes deformam para a própria perdição. São Pedro inteira, né? Ó, aliás, é o que fazem também com as demais escrituras. Então, pastor, é isso. As Sagradas Escrituras, está escrito nas Sagradas Escrituras que homens sem instrução e vacilantes deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Então, como é que a Bíblia é suficiente? Só ela é suficiente, né? Porque se ela é um livro que uma pessoa sem instrução, né, vacilante, consegue deformar para a própria perdição, então ela não é suficiente. Está mostrando claramente que precisa de uma autoridade que acompanhe as Sagradas Escrituras, né? Que interprete as Sagradas Escrituras corretamente. Porque nela, pastor, está escrito que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para a própria perdição. Confira aí na sua Sagrada Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 16.
Agora, veja, se qualquer pessoa pode fundar uma igreja, né? Se qualquer pessoa sem instrução pode fundar uma igreja, o que é que a Sagrada Escritura está dizendo? Pessoas sem instrução e vacilantes deformam para a própria perdição. Lembra do que eu disse? Que o inimigo enganou os protestantes aí? Enganou o pastor aí? Porque o inimigo sabia que a Sagrada Escritura apenas pode ser manipulada, pode ser, né, deformada para a própria perdição. Agora, pastor, se a Sagrada Escritura estiver na igreja, junto com a igreja de Cristo, aí a conversa muda. Porque a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. Confira lá, São Paulo vai dizer, olha, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Lá na igreja, junto na igreja, aí sim. Aí Jesus disse assim, a minha igreja, as forças do inferno não podem vencer. Mateus 16, 18. Tá vendo aí, pastor? Como é que se ensina corretamente? Né, ó? A minha igreja, as forças do inferno não podem vencer. Jesus Cristo falou. Agora, a Bíblia apenas, é escrito na Sagrada Escritura que a Bíblia apenas, pessoas sem instrução e vacilante deformam para a própria perdição. Então, pastor, a Bíblia, ela é parte da mensagem, do depósito da fé. Ela não é tudo, ela não é suficiente. Veja o que diz, né, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não é suficiente, só ela não é suficiente. Se ela for tirada do contexto, se ela for separada da igreja, dá nisso que Pedro está falando. Pessoas sem instrução deformam para a própria perdição. Então a Bíblia não é para pessoas sem instrução, né? É para ser usada na igreja, na comunidade que moldou a Bíblia, né? A própria Bíblia fala que a igreja é a coluna e o firmamento da verdade, né? A própria Bíblia fala que a igreja é invencível. Nosso Senhor Jesus Cristo falou que a igreja é invencível. Mas a Bíblia, na mão de uma pessoa sem instrução, leva à perdição. Então por isso que o inimigo enganou. Por isso que o inimigo enganou o protestantismo. Porque ele sabia que a Bíblia na igreja, que a igreja é a coluna e o firmamento da verdade, e que a igreja tem o poderio de nosso Senhor Jesus Cristo, tem a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De as forças do inferno não podem vencer. Mas, tirado a Bíblia, né, desse contexto, aí, pessoas sem instrução e vacilantes, né, deformam para a própria perdição. Num documento chamado Dei Verbum, número 9, da igreja, diz assim, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas promanam da mesma fonte divina. Ou seja, a tradição e a escritura vêm da mesma fonte divina. Formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus enquanto é redigida, sob a moção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo, aos apóstolos. Resulta assim que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Dei Verbum número 9. Ou seja, não é através da Sagrada Escritura apenas que a igreja consegue, né, a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Então, é a igreja que é infalível, né? A igreja é infalível. As forças do inferno não podem vencer a igreja. Ou seja, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, elas estão unidas na igreja. Mas o que foi que o inimigo fez? Vamos tirar, né, a Sagrada Escritura da igreja. Então, a Sagrada Escritura fora da igreja, fora do seu contexto, dá nisso que São Pedro está falando, pastor. Você não viu o que São Pedro falou? Que pessoas sem instrução e vacilante deformam a Sagrada Escritura para a própria perdição. Ou seja, o inimigo enganou vocês. Disse assim, ó, fica com a Sagrada Escritura apenas. Por quê? Porque ele sabia que a Sagrada Escritura apenas na mão de pessoas, né, sem instrução e vacilante, ele levava para onde ele quisesse. Ele levava para onde a pessoa quisesse. E o inimigo sabe que a Sagrada Escritura, junto com a Sagrada Tradição, né, e o Sagrado Magistério, aí ele não dobra.
Aí é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. As forças do inferno não podem vencer, pastor. As forças do inferno não podem vencer a igreja de Cristo. Se você diz que lá em Constantino a igreja foi vencida, você está negando, como o São Pedro diz, né, no capítulo 2, versículo 1, você está negando o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, está negando a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí que eu quis mostrar nesse vídeo, que um ensinamento errado conduz as pessoas para o lugar errado, né? Ficar com as Sagradas Escrituras apenas é uma armadilha do inimigo, como você vê São Pedro falando. A própria, né, Sagrada Escritura fala que a igreja é a coluna e o firmamento da verdade. A própria Sagrada Escritura fala que quem é infalível, quem é invencível pelo inferno é a igreja. Mas se você pegar, né, a Sagrada Escritura apenas, como esse pastor, né, adventista do sétimo dia pregou, como autoridade máxima, é tudo o que o inimigo queria. Porque o inimigo sabe que a Sagrada Escritura apenas, pessoas sem instrução, vacilantes, pega esse livro, como eu já falei, né, e faz o que quer com ele. Leva para todo canto, né? Pega a Bíblia e faz o que quer com ele. Não é isso? Não é isso que a gente vê? Qualquer pessoa pegar a Sagrada Escritura e fundar uma denominação? Mas, meu amigo, essas pessoas sem instrução, esses vacilantes, não podem vencer a igreja. É isso que você precisa entender. Não pode vencer a igreja. O inferno não pode vencer a igreja. Isso é confiança, né, no soberano, todo-poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é todo-poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele falou, as forças do inferno não podem vencer, é ponta firme, é isso aí. As forças do inferno não podem vencer. Se a Sagrada Escritura, separada da igreja, pode ser deformada? Pode ser deformada, é o que a gente vê. Porque ela está fora do seu contexto. Como diz a igreja, né? A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura formam uma peça, formam um depósito da fé. Então, quando você separa, né, as Sagradas Escrituras da igreja, tira ela do seu contexto, da Sagrada Tradição, né, e do Sagrado Magistério, o que acontece? Ela fica vulnerável, porque fica só uma parte da mensagem, né, que pode ser, e essa parte pode ser, né, deformada, como a gente viu aqui São Pedro dizendo. Ela pode ser, né, deformada pelas pessoas sem instrução, pelos vacilantes, para a própria perdição. Então o inimigo, sabendo disso, fez o que fez. E faz o que faz. Ainda hoje, enquanto a gente está aqui gravando o vídeo, tem pessoas fundando denominação. Então tá aí, tá refutado esse pastor, né, adventista do sétimo dia, repetindo que não é ataque, é uma defesa, né, é um ensinamento correto. Ele está ensinando errado, está dizendo que a igreja de Cristo foi vencida, indo contra nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que a igreja dele é infalível, e está ensinando que a Sagrada Escritura apenas é suficiente. E Pedro está dizendo que não. Pedro está dizendo que a Sagrada Escritura, pessoas sem instrução podem deformar. E é o que a gente mais vê, é pessoas, né, sem instrução interpretando as Sagradas Escrituras, de todo jeito. Mas não acontece com a igreja. A igreja tem hierarquia, a igreja tem ordem, a igreja é guiada pelo Espírito Santo, né? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.